trazer mais eficiência no seu dia a dia. E principalmente porque ela acontece no final do expediente. E aí você pode se conectar com a sua família, com o seu lar, com os seus amigos de outra forma. Hoje nós vamos trazer uma nova dica de como lidar com as frustrações no trabalho. Porque assim a gente continua na caminhada para construir empresas com lucro leve e alegre, empresas LLA. E a dica de hoje vai tornar algumas coisas mais visíveis para você. Igualmente ao episódio da sensação de banimento, de rejeição no trabalho, a frustração também provavelmente tem uma origem na infância. A frustração de uma criança, ela não precisa ser uma frustração grande. Às vezes é algo pequeno, mas para a criança é muito grande. Seja com os pais, com o irmão ou com os coleguinhas. Quando não identificados e desativados, eles podem se tornar os protagonistas da forma como respondemos à vida. E isso acaba deixando o nosso potencial invisível. E como fazer para que as frustrações, seja do trabalho ou fora do trabalho, possam ser monitoradas? E monitorando, nós estamos iniciando o processo de desativação. Primeiro, percebendo onde estamos nos sentindo frustrados. No episódio 3, quando trouxemos o nutriente 3, o ponto zero, nós falamos o quanto as expectativas e as ideias fixas nos bloqueiam a capacidade de ver e ampliar as nossas conexões, impedindo que o invisível se torne visível e que possamos colocar uma ação mais conectada em prática. A frustração são expectativas não atendidas, mas não basta ter consciência dela, nós precisamos desativá-las, pois as raízes delas podem ser profundas. Eu e Madame Vu, nós queremos trazer uma sugestão. Quando você estiver numa situação de frustração no trabalho, pare. Se possível, vá a algum local silencioso ou vá ao banheiro, mas num local onde você possa não ser perturbada. E perceba que você ficou frustrado. Traga um momento simples, pequeno, quando você era criança e teve uma frustração também. Acolha este momento da criança. Não tente achar solução, não se prolongue na frustração, apenas acolha. Muitas vezes, perceber a nossa frustração, ela é mais eficaz do que ficarmos criando narrativas sobre a frustração. Perceber e acolher. Nós sabemos que as frustrações vêm de ideias fixas, mas nesse momento não estamos falando sobre a tratativa mental das ideias fixas. Estamos falando que acolha a sua frustração. Respire e diga para essa criança: está tudo bem. Conecte com a ternura que existe no seu corpo e volte para o trabalho. O não acolhimento da frustração muitas vezes toma um tempo enorme nosso sobre narrativas que criamos. E essas narrativas não vão nos ajudar a nos tornarmos mais potentes. Porque é muito importante a gente distinguir se a nossa energia está indo para o fato em si ou para o pensamento. E distinguir fato de pensamento. Quando não nos fixamos nos pensamentos,
mas conseguimos enxergar os fatos com mais clareza, muita coisa que está invisível pode se tornar visível. E se torna visível porque criamos um espaço dentro de nós e não deixamos os ruídos dos pensamentos e das narrativas ocuparem o nosso tempo. Deixem seu joinha e compartilhem para que a frustração não tome tempo excessivo do nosso corpo e que possamos deixar o nosso corpo disponível para toda a potência que ele tem. Madame Vu, o que vamos trazer no próximo episódio? Como sustentar nosso potencial e por que ele se esvazia tão rápido? Qual será a próxima parede que vamos transpor juntos?